Sextou, mulherada! Vocês estão me ouvindo? Olha, deixa eu colocar meu microfone aqui. Terceira tentativa já da live de hoje. Terceira vez, ela tá caindo aqui direto. Então tomara que agora dê, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Acorda, mulherada. Você que tá aí se preparando para o trabalho, você que já tá a caminho do trabalho, você que já chegou. Meu nome é Michele Godoy, sou psicóloga, doutora em psicologia. E estou aqui no meu canal do Empodera com a nossa segunda live do ano, onde hoje eu vou trazer um tema para vocês que é a comunicação, só que agora não é a comunicação apenas ali com a sua equipe, no tete a tete, no 1 a 1, não. O que eu venho trazer para você é a comunicação para um grupo expressivo de pessoas. Você é do tipo de pessoa que também se sente insegura quando tem que fazer uma apresentação para um público grande? Você sente aquela ansiedadezinha de falar em público? Ou você sente um real desconforto? Ou é pânico? É medo? É uma insegurança tamanha que você acha que vai ter um treco, alguma coisa ali? Se você é esse tipo de pessoa, fica comigo aqui nessa live que hoje a gente vai destravar aí, a gente vai mudar a nossa chave em relação à comunicação, em relação a falar em público, ao ato de falar em público. E assim, não dá, né, pra gente pensar numa liderança que não fale, que não tenha que se expressar publicamente, que não tenha que comunicar com muitas pessoas, né, fazer uma palestra em algum momento, apresentar os resultados diante de uma sala com muita gente, né, principalmente às vezes a mulher que tem que ali apresentar os resultados da sua equipe para outras equipes, para outras pessoas na empresa. Então, invariavelmente, você não tem como escapar de ter que falar em público, né? E se você é o tipo de pessoa que quase morre de ter que falar em público, essa live é para você, então fica aí. E aí assim, por que me veio essa ideia de falar sobre isso, sobre esse tema, né, na nossa segunda live do ano? Eu retornei ao trabalho depois das minhas merecidas férias essa semana e eu fiquei encantada com uma apresentação de um ator, né, é óbvio, ele é um ator, que reconstruiu toda uma história, toda uma trajetória ao longo, né, de mais de 40 anos, precisamente 60 anos de história da instituição em que trabalho, e essa pessoa transmitiu a sua fala para um público de 500 pessoas de uma maneira tão perfeita, tão precisa, que eu fiquei encantada com o poder da oratória, com o poder do discurso, com o poder da fala. Quando a gente se expressa para um público grande de pessoas, a gente precisa cuidar da nossa comunicação. E naquele momento que eu vi aquele ator falando aquele texto gigantesco de uma história de 60 anos, sem errar uma vírgula, eu pensei, tenho que levar esse assunto para minha live. Eu tenho que levar esse assunto para mais mulheres, para que a gente entenda o que limita a gente, o que impede a gente, o que trava a gente de se expressar em público, né? De falar para mais pessoas, de gravar um vídeo na internet, de fazer uma comunicação como eu estou fazendo aqui para vocês. Então existem aí algumas pesquisas que vão indicar que o medo de falar em público, ele chega a se aproximar ao medo da morte para algumas pessoas. Então, se falar em público se aproxima o medo da morte, pensa no desconforto e no gasto de energia que uma liderança tem que ter toda vez que tem que falar em público, se ela é uma dessas pessoas. Se você é esse tipo de pessoa que não é só um desconforto, é um pânico, é um medo tamanho, é um medo tão grande que você simplesmente trava, né? Ou você não faz um discurso coerente. Bom dia, Rose. Conta pra mim. Né? Se você é esse tipo de pessoa, não, Michele, tudo bem, eu até falo em público, mas eu fico desconfortável. Eu até falo em público, mas me faltam palavras. Eu até falo em público, mas eu fico muito nervosa, fico muito ansiosa, às vezes eu nem durmo quando eu tenho que falar no outro dia, quando eu tenho que apresentar algum resultado, quando eu tenho que falar com uma equipe maior, eu fico toda desregulada. Então, gente, todos esses aspectos que a gente traz para o nosso dia a dia, principalmente na hora da gente comunicar, eles podem servir como entrave ou podem servir como bloqueio para a sua comunicação. E aí, aquilo que você tinha que falar, aquela mensagem que você teria que transmitir, ela é muitas vezes quebrada pela nossa insegurança, pelo nosso desconforto. E não chega ao ponto final como a gente gostaria que chegasse, né? Então, essas falhas, elas vão acontecendo. E um dos principais motivos para isso
para sua insegurança, principalmente na hora de falar em público, é o simples pensamento que passa aí pela sua cabeça. Será que as pessoas vão gostar? Conta pra mim se não é isso que você pensa. Ai meu Deus, eu tenho que falar em público. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão julgar? Será que eu vou saber falar direito? Ah, e se eu errar? Há um tempo atrás, eu participei de um programa de televisão como cantora, tá? Não como professora, não como palestrante. Quem me conhece sabe que, para além de tudo que eu faço, uma das coisas que eu amo fazer é cantar. E eu faço disso uma das minhas profissões, né? Sei lá, segunda ou terceira profissão, já há mais de 20 anos. E eu estive no programa de auditório, onde eu tinha que apresentar um trecho de uma música. Só que esse trecho de música que eu tinha que apresentar, durante 1 minuto que eu tinha que cantar ali, era atrás de uma cortina. Tô falando do Raul Gil, viu, gente? Estava no programa Raul Gil, eu, Michele, Plena. Uma hora eu mostro aqui pra vocês um pedacinho da minha participação, que foi bem, aliás. Mas que eu tinha que ficar atrás de um palco, né? De trás de uma porta, e eu tinha que cantar ali por 1 minuto. E se os jurados gostassem da minha apresentação, essa porta se abria e eu poderia entrar e dar continuidade à música. E obviamente que o medo passou por mim várias vezes. E o nervosismo, ele chega a ser tão grande que você começa a desregular o seu intestino. Você começa a ter vontade de ir no banheiro toda hora, né? Você começa a sentir uma série de borboletas na barriga. Só que se eu sinto tudo isso e fico com medo e o medo me trava, eu sequer me permito entrar no palco e concluir o meu trabalho. Eu posso deixar esse medo me segurar? Eu posso deixar esse medo me bloquear? De jeito nenhum. Então eu preciso vencer esse medo e eu preciso trabalhar o meu pensamento em relação ao que as pessoas vão pensar de mim, porque se eu ficar pensando no que as pessoas vão pensar da minha apresentação, eu não faço a minha apresentação. Então eu simplesmente acabo dando para essas pessoas um poder maior do que elas têm de fato. Porque na verdade, gente, ninguém tá nem aí pra gente. As pessoas não estão nem aí se você vai falar, o que você vai, como é que você vai falar, como é que você vai apresentar. Porque a mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Se você não tiver o conteúdo necessário para ter que abordar ali com a sua equipe, a forma como você vai fazer, ela pouco importa. É claro que você pode passar mais segurança ou não, dependendo de como você vai trabalhar a sua comunicação. É por isso que a gente pode desenvolver a liderança e os aspectos da comunicação da liderança, né? Isso é primordial se você é uma gestora ou se você almeja ser uma gestora em algum momento. Né? Se você deseja liderar, inclusive, coisas básicas ali, aspectos básicos em relação à sua própria vida pessoal. Olha, eu preciso ser mais persuasiva na minha casa, com os meus filhos, com meu marido. Você também vai precisar trabalhar a sua comunicação, a sua argumentação, a sua retórica, a sua lógica. A gente não pode ser incoerente nesse sentido. Mas aí, voltando para a minha apresentação, quando você começa, eu percebi que quando a gente começa a ruminar pensamentos, o que é ruminar pensamentos? É deixar o pensamento rodando ali de forma cíclica, onde você só pensa assim, ai meu Deus, e se eu cair? Ai, se a porta abrir, eu tropeçar no vestido, né, e cair na frente dos jurados? Ai, se os jurados não gostarem do que eu vou fazer? Pensa nisso, né, para uma apresentação em público dentro da sua empresa. Ah, e se a minha equipe não gostar do que eu vou falar? Ah, e se o meu chefe for julgar? E se eu não conseguir transmitir a mensagem? Gente, quando a gente começa a pensar dessa forma, o único caminho para isso é de fato a gente fazer feio. É de fato a gente errar. É de fato a gente, com certeza, se embolar nas palavras. No meu caso, era esquecer a letra da música. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente começa a mudar o pensamento, a ressignificar todo esse pensamento. E aí você começa a pensar, não, eu me preparei para estar aqui, eu decorei, eu ensaiei, eu passei dias fazendo isso, preparando a minha apresentação, eu sei o que eu vou fazer, eu dou conta, eu consigo. E aí você vai trabalhando o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele não distingue, e agora estou falando como psicóloga que sou, ele não distingue, né, se você consegue ou não, mas ele acredita piamente naquilo que você conta para ele.
né? O nosso cérebro também não consegue distinguir entre um hábito bom ou ruim. Ele simplesmente repete para nós movimentos que a gente automaticamente faz. Por isso que é tão difícil a gente mudar um hábito. Então, vamos supor, eu quero fazer para começar a praticar uma atividade física. Até que o seu cérebro entenda que o seu novo comportamento, ele vai para essa direção de fazer uma atividade física, você precisa ensiná-lo. E como é que a gente ensina o cérebro? Fazendo atividade todos os dias. Ininterruptamente, até ele se acostumar que agora o seu comportamento é voltado para isso. Da mesma forma a comunicação. Enquanto eu conto para mim mesma a historinha de que eu não consigo falar em público, eu jamais vou conseguir falar em público. Enquanto eu conto para o meu cérebro a historinha de que as pessoas vão ser, né, os meus algozes, vão me julgar ali, vão ser péssimas, eu vou errar tudo, ele vai acreditar que eu vou errar tudo e acaba te fazendo errar tudo que você vai falar. E acaba te colocando numa postura inadequada, num olhar às vezes inexpressivo, numa timidez que às vezes você nem tem, e ele vai te impedir de fazer, né, o que você foi ali para fazer. Então, existem 4 pontos básicos, né, que a gente precisa trabalhar para destravar esses impedimentos que a gente cria para a nossa comunicação pessoal. Se isso faz sentido para você, continua aqui comigo, hein? Então, o objetivo da nossa live hoje é dizer que eu preciso aprender a me comunicar com mais confiança. E como é que eu consigo me comunicar com mais confiança? Como é que, sendo uma líder, eu me comunico com mais confiança? Então, primeiro, é entender que eu preciso sair dessa zona de conforto, que é não tentar. É muito mais fácil não tentar, é muito mais fácil fugir. Como professora, eu tenho uma série de alunos que eles chegam para mim e falam assim: olha, professora, eu não consigo nem me apresentar em público. Eu tenho medo até de falar o meu nome em voz alta numa sala cheia de gente. E essa pessoa, ela escolhe não tentar. Ela escolhe ficar quietinha. Se ela pudesse se enrolar numa concha, assim, ficar bem quietinha ali para ninguém notar que ela tá ali, essa pessoa vai fazer isso. E aí, o convite para sair da zona de conforto, né? O convite para que a gente saia da zona de conforto, ele passa, primeiro, pelo ponto de reconhecer. Eu preciso reconhecer o quê? O que me trava? Será que é um medo? Será que eu não acredito que eu sou capaz? Será que eu não acredito que eu me preparei bem? Ou de fato eu não me preparei bem, né? Não tenho repertório para falar com aquele público. Será que o meu medo é tão grande que eu começo a sentir uma palpitação, meu coração parece que vai sair pela boca, eu começo a sentir um calafrio, né, borboletas no estômago, como eu disse, e aí eu acho que eu prefiro ficar aqui escondida, eu prefiro ficar quietinha. Então, entender o que é que acontece com você, tanto no pensamento quanto nas suas reações físicas, é o primeiro ponto para que você consiga mobilizar algum comportamento diferente. Então, começa a mapear. Né? Reconhece o que acontece com você em pensamentos, emoções, sentimentos, reações físicas. E eu digo reações físicas porque eu tinha uma amiga na faculdade que toda vez que ela ia apresentar um trabalho, ela começava a ter uma reação que era do pescoço para cima, ela ia ficando vermelha. Literalmente, ela ficava como se tivesse um pimentão ali, ardendo em chamas. E aí o vermelhão subia do pescoço, inflava as bochechas dela, ficava vermelhinha, e ela sentia todas essas reações, mas ela tinha uma coisa muito bacana, que ela ia com medo mesmo. Então, olha, eu tenho até aqui, ó, na minha parede, vai, se der medo, ela vai com medo mesmo, né? Tá um pouco cheio de fio ali, viu, gente? Então, assim, ela ia com medo mesmo, e quando ela ia com medo mesmo, ela começava a falar, então ela começava muito vermelha, ela começava com o rosto ardendo em chamas. E aí, aos poucos, aquele vermelhão ele ia descendo, né? Ela ia ficando mais serena e no final ela estava dominando a apresentação. Então, não que ela não sentisse desconforto. Os maiores artistas, palestrantes, cantores, vocês acham que eles também não sentem, né, essa insegurançazinha lá no fundo, quando eles vão entrar num palco cheio de gente? É óbvio que sim, mas eles vão com medo mesmo. Então, é preciso reconhecer, é preciso entender quais são os meus bloqueios, quais são os meus sentimentos, quais são as minhas crenças quando eu penso que eu tenho que me comunicar.
quer seja numa reunião ou numa palestra, numa apresentação, num vídeo como aqui da internet que eu estou fazendo para vocês, né? Eu tenho que entender, reconhecer, né, quais são os meus sentimentos. Então, quando você tiver que falar em público, anota o que você sentiu, o que passou pela sua cabeça, né? Mas não trava, continua. Depois que você reconhecer aquilo que você sente, você sabe que isso é algo que pode estar presente. No meu caso, eu reconheço que toda vez que eu me vejo numa situação que não é familiar, e falar em público não é algo familiar para absolutamente ninguém, toda vez que eu sei que eu vou ter que enfrentar um público, uma plateia, uma galera, eu sei que eu vou sentir vontade de ir no banheiro toda hora, né? Posso ir 10 vezes, mas eu vou ficar com essa sensação tipo de incontinência urinária. Olha que interessante, né? É algo que eu sinto toda vez que eu esbarro numa situação que não está sob o meu controle totalmente, né? Assim, como que o público vai reagir, não está sob o meu controle. Mas eu sei que eu fui ali para transmitir uma mensagem. Então eu reconheço que eu vou sentir isso. E aí eu tomo consciência de que isso pode ser algo que pode me impedir de fazer, né? Quando a gente começa novamente a ruminar pensamentos, isso pode nos travar. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tomo consciência de que esse pensamento é um pensamento que pode me limitar, é um pensamento que pode me travar, né? Eu começo então a ressignificar esse pensamento. Então, primeiro ponto, reconhecer o que eu sinto, reconhecer os meus pensamentos, reconhecer as minhas crenças, né? Reconhecer o que eu acredito que pode ou não acontecer durante a minha fala, né? Então, eu reconheço esses aspectos, em cima disso eu tomo consciência, né, do meu pensar, do que isso pode me levar a agir, a sentir. E quando eu tomo essa consciência, tem um terceiro ponto, que é ressignificar. Então, quando eu comecei a ruminar pensamentos lá no programa, de que os jurados não iam gostar da minha apresentação, de que eu poderia levar um tombo ali na frente de todo mundo, de que eu poderia esquecer a letra da música, e aí eu comecei a pensar e começo a sentir uma tremedeira já tomando conta do meu corpo, automaticamente eu, sabe assim, como se te desse 2 tapas na cara. Falou, opa, peraí, calma aí. Não é bem assim. Eu me preparei. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu faço isso há mais de 20 anos. Eu sei a letra da música. Eu vou dar conta, eu vou entrar nisso daqui, eu vou fazer o que eu vim fazer. Impediu de que eu sentisse o nervoso a partir do momento que eu entrei naquela porta? Não. Eu continuei um pouco nervosa, mais segura do que eu tinha ido fazer ali. E automaticamente, no final da apresentação, eu já estava mais tranquila. Porque é isso, quando a gente se propõe a fazer, quando a gente ressignifica os nossos pensamentos, ao final do que a gente se propõe a fazer, a gente está mais... o cérebro da gente já entendeu que a gente não vai desmaiar ali, que a gente vai dar conta, né? E ele também começa a mandar energia boa pra gente conseguir concluir a tarefa. Então a gente sempre tem 2 saídas. Você pode optar por simplesmente ouvir essas vozes, né, que vão te dizer para não fazer, para não dar conta, e aí você de fato não vai nem tentar, não vai nem arriscar, ou vai fazer de maneira insegura e não vai passar confiança e segurança, ou você pode simplesmente romper com essas vozes e falar, não, eu sou maior que isso, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou acontecer e pronto. E aí você reconstrói esse discurso. Então 4 pontos, né, que é reconhecer, tomar consciência e reconstruir o discurso para quem? Não é nem para as pessoas, é para você mesmo, gente. Voltou? A minha internet hoje, eu tentei a live pela 3ª vez, ela tá indo e tá voltando. Quem tiver aí pode me mandar um ok, se ela tá me ouvindo bem. Estão me vendo bem? Ok. Ai, obrigada, viu, gente? Então tá tudo certinho. Então, assim, a gente reconstrói, né, essa fala, esse discurso para nós mesmos de que a gente sim é capaz, que a gente consegue, que a gente pode. Então, todo esse caminho, ele não é feito uma única vez. Ele é feito todas as vezes. Obrigada, Rose. Obrigada mesmo. Que bom que você está ouvindo. Tá fazendo sentido para você, Rose? Coloca aí para mim também. Então, toda vez que a gente fala, né, que a gente se propõe, e que a gente simplesmente não ouve essas vozes que estão contando pra gente essas historinhas de que a gente não é capaz, a gente sai um pouco mais da zona de conforto, né? A gente
A gente se arrisca. Porque é isso, gente, é risco, né, Rose? A gente sair desse lugar do medo é confortável, porque ele simplesmente vai fazer a gente ficar paralisada. A gente precisa ser capaz de não dar vazão a essas vozes que dizem pra gente que a gente não dá conta. E isso não é só de falar em público não, viu, gente? Isso é de qualquer coisa, quando a gente vai assumir um novo cargo numa empresa, quando a gente opta por pedir demissão e seguir um outro caminho na vida da gente. Tudo que a gente vai fazer que é novo, que é diferente, dá uma certa ansiedade. Isso é natural do ser humano, né? É normal que a gente sinta-se insegura, é normal que a gente acredite que não vai dar conta. É normal para nós entender que toda vez que a gente vai tomar uma decisão nova, que a gente vai mudar de cidade, mudar de casa, mudar de toda mudança, vai gerar esse desconforto. Porque não é natural, não é habitual para nós. Falar em público é a mesma coisa. Então a gente precisa ressignificar aquilo que a gente mesmo conta que a gente não é capaz. Nós somos capazes do que a gente quiser. Coloca isso na sua cabeça. Você é capaz do que você quiser. A Lá pediu demissão essa semana. A Rose pediu demissão. E não te deu um frio na barriga? Não te deu uma sensação, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? É ou não é? Por quê? Porque às vezes a gente passa ali 2, 3, 5 anos, 10 anos no mesmo lugar. A gente já está acostumado com os procedimentos, a gente já está acostumado com as pessoas, a gente está acostumado até com o trajeto que a gente faz de casa para o trabalho. Muitas vezes eu não estou nem querendo ir para o meu trabalho, quando eu vejo eu já estou na porta do meu trabalho. Aí está sentindo mal até agora. Por quê? Porque você começa a ruminar um pensamento de que a partir de agora vai ser difícil. Começa a ressignificar para você mesma, né, tudo isso que você está contando para você. Olha no espelho, se veste de você mesma e fala assim, quais são as minhas competências? O que eu sou boa para fazer? Né? O que eu dou conta ou não dou conta? Porque o que você não dá conta, você não dá conta agora. Não significa que você não pode se preparar para dar. Então, se tem alguma coisa que você ainda não aprendeu ou que você estagnou, você pode desenvolver. Então, toda vez que eu me sentia despreparada para alguma coisa, eu ia me capacitar. Foi assim que eu consegui, desde muito cedo, cargos de liderança. Então, mesmo que eu não... É claro que eu não chego num lugar e me coloco à disposição para liderar. Não, a liderança sempre veio para mim de uma forma muito natural. E pode acontecer com você também, da liderança simplesmente cair no seu colo de maneira muito natural, porque as pessoas reconhecem em você uma possível liderança. A gente geralmente não é preparado para ser líder, a gente é bom naquilo que a gente faz. Só que a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comunica, tudo isso vai dizer para as pessoas da nossa empresa, ao nosso redor, que a gente tem condições de assumir aquele lugar, assumir aquele cargo. Então você não precisa falar para ninguém que você é capaz, as pessoas vão validar isso em você pela sua postura, pela forma como você trabalha, pelos vínculos que você cria. Então, automaticamente, a comunicação ela é a base de todo esse percurso, de todo esse processo. No meu doutorado em psicologia, eu estudei o que impedia, né, qual que era um entrave ali em relação às habilidades sociais dos universitários e ao potencial empreendedor desses universitários. Então, eu avaliei habilidades sociais e potencial empreendedor de universitários. E sabe o que eu descobri? Que a comunicação era o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, dos estudantes. Então, as pessoas que não se comunicam bem, que não trabalham a sua comunicação, são pessoas que vão ter dificuldade em melhorar de carreira, né, em conseguir um emprego, porque não vão saber participar bem de uma entrevista. Né? São as pessoas que vão conseguir aí maiores entraves no seu percurso profissional. Então, você precisa desenvolver a sua comunicação. E eu convido, então, né, você, Rose, e as outras para participar do workshop Elas na Liderança, que vai ser gratuito, 100% gratuito, 100% online, dia 17 de fevereiro, às 21 horas. O link da inscrição tá aqui na minha bio, né, aqui no Instagram. Então você vai lá, se inscreve, conta um pouquinho das suas dores para mim. Eu preciso entender quais são as suas aspirações, quais são as suas dores como profissional, como líder ou possível líder, se você quer empreender no seu próprio negócio, né? Mas o objetivo da nossa live de hoje, que foi falar sobre comunicação
para públicos, né? Falar em público, vencer o medo de falar em público, falar com mais confiança, eu tenho algumas dicas. Primeiro, o principal ponto é, por mais que você tenha medo de falar em público, pelo medo de errar, né? Entenda que as pessoas se conectam com quem é de verdade. Ai, que bom. Com quem é de verdade. Então, assim, se dê permissão para errar, sabe? Às vezes a gente se cobra tanto, e eu acredito que seja o ponto de muitos profissionais, de muitas líderes, mulheres, né? É você simplesmente você não se permitir errar. Você acha que tem que ser a Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, que tem que ser perfeita em tudo, e não. Às vezes a gente erra mesmo, mas quando a gente erra, a gente tem duas opções. Ou você erra e cai ali e não levanta nunca mais, porque ficou morrendo de vergonha, ou você erra e se permite começar de novo, permite realizar novamente. Pode acontecer. Quantas vezes eu já trouxe uma informação e no meio do caminho eu falei outra coisa, depois falei, opa gente, peraí, tá errado isso daqui. Rio de mim mesma, né? Às vezes, né, a gente dá umas manotas mesmo, é normal, acontece. Você tá o tempo todo ali com pessoas, então se permita errar, se permita rir de você mesma, se permita parar e começar de novo. E aí, dispa-se, sabe, despir, tirar, você não tira a roupa? Tira de você esse olhar de julgamento, porque você se julga. É a mesma coisa né? Eu dou aula de imagem pessoal, e aí eu viro para as minhas alunas, que é sempre salas de 60 mulheres, todas juntas, é uma delícia. E existe uma coisa que é o nosso julgamento em relação a nós mesmos. A mulher se veste, não é nem para ela, né? A gente se veste para as outras mulheres, porque a gente sabe que mulher olha, mulher julga mesmo. E aí é da natureza humana que a gente vista uma roupa, a gente olha no espelho e a gente se pergunte, ai meu Deus, será que tá bom? Será que eu vou assim mesmo? E muitas vezes a gente precisa da validação do outro, né? Quando você coloca uma roupa para ir numa festa, por exemplo, aí eu tenho certeza, eu posso apostar que a primeira coisa que você faz é perguntar, ou para sua mãe, para sua irmã, para alguma amiga, aqui, tá bem, eu tô legal, né? Ou então você vai com que roupa? Ah, você vai de saia? Ai, não, então de calça. Ai, meu Deus, então será que eu tenho que trocar e colocar uma saia também? Por quê? Porque a gente quer ser validado. É esse o nosso objetivo na maioria das vezes. A gente busca essa validação em outras pessoas o tempo todo. Então, essa necessidade de validação, essa necessidade que as pessoas aprovem quem a gente precisa se livrar disso. A gente tem que estar bem com aquilo que a gente escolheu para estar bem. A gente precisa estar bem principalmente aqui. Porque quando a sua autoconfiança ela está num nível ok, ninguém te vence. Você pode usar a roupa que você quiser, que você vai bancar, né? Tem até um reels que eu fiz sobre isso. Você tem que se vestir de você mesma e se despir dos julgamentos, porque na verdade ninguém tá nem aí com você, né? Então assim, se arrisque, eu tenho tanto medo de falar em público, eu não consigo nem colocar um vídeo na internet. Começa por isso. Ah, mas eu tenho poucos seguidores, não tem problema. Né? Chama lá a sua família, fala, gente, eu estou trabalhando um pouquinho a minha comunicação, eu quero transmitir essa mensagem, então eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, vou fazer uma breve apresentação, né? Então assim, julguem aí pra mim se tá legal, se eu tô falando tendo muitos vícios de linguagem, se eu não tô, e aí você vai automaticamente trabalhando essa sua habilidade de se comunicar em público, né? Bom, depois eu tô aqui com a minha colinha, viu gente, para poder não esquecer de nada. Lembra que você é responsável por você mesma e pelas suas mudanças. Então vamos trabalhar uma coisa chamada autorresponsabilidade. Se você acredita que dá conta ou não dá conta, das duas formas você está certa. Lembra que eu te falei que o cérebro não distingue uma coisa da outra? Ele vai simplesmente acreditar naquilo que você conta para ele? Então se você acreditar piamente que você não dá conta, ou se você acreditar piamente que você consegue, vai lá e faz, então assim, eu prefiro ficar com a segunda opção. Então, quando alguém fala pra mim, você não consegue. Não fala isso pra mim, não. Outro dia, eu já dirijo há mais de 10 anos. E eu criei num curso em São Paulo, eu queria dirigindo. E tá o meu namorado na minha cabeça. Você não vai dar conta, São Paulo é muito complicado, porque lá é muito trânsito, são muitas ruas, são muitas coisas. Falei, vai ver se eu não vou dar conta. Você vai ver. Fui.
Fui, cheguei, bonitinho, errei um caminho ou outro, mas o GPS tá aí para isso, gente. A gente dá conta. Ninguém tem autoridade para falar para você que você não dá conta de alguma coisa. É você quem dá crédito ou não para o que te falam. Então, a partir do momento que você trabalha a sua mentalidade para que você consiga realizar algum feito, você consegue realizar esse feito. Então, assim, a gente acaba focando muito naquilo que deu errado na nossa trajetória. Quando, na verdade, se a gente pegar os nossos pontos fortes, a gente consegue potencializá-los a um nível muito maior, a coisas estratosféricas. E aí você vai focando nos seus resultados, um dia de cada vez. A cada conquista você celebra, a cada vitória você comemora. O que você gosta de fazer? É tomar um vinho? Abre um vinho, né? Sei lá, sair com as amigas? Sai com as amigas. Para o que você gostar de fazer, comemore, celebre as pequenas conquistas. A Rose acabou de sair do emprego. Conseguiu um emprego novo? Celebra, comemora. A gente muitas vezes esquece de comemorar os nossos pequenos resultados. Mas comece a trabalhar para isso, para a sua próxima vida, né, para o seu próximo ciclo. Comece a trabalhar a sua postura. Comece a trabalhar a sua comunicação, a sua apresentação pessoal, a forma como você se expõe diante de uma conversa, a forma como você se apresenta para as pessoas. Tudo isso vai dizer para o outro a que você veio. Se você veio de fato para passeio ou se você veio para negócio. Eu prefiro estar sempre pronta para qualquer negócio, né? É claro que de vez em quando eu me permito estar pronta para o passeio. Mas aqui falando de negócios, falando de empresa, falando de trabalho, de carreira, a gente tem que vir a negócio. Não dá para vir a passeio, porque a gente tem uma vida só. E a gente precisa transformá-la, né? Deixá-la da melhor maneira possível. Porque a gente merece, simplesmente por isso. Você merece uma vida melhor, você merece um futuro melhor para você. E ninguém pode te dizer do contrário. Só que está nas suas mãos, é responsabilidade sua a vida que você tem. Se você estiver estagnado ou se você estiver voando, é você quem vai cuidar desse caminho. Ok? Bom, então acho que a gente passou por todos esses pontos, né? Rememorando, eu preciso reconhecer os meus sentimentos, eu preciso tomar consciência, né, dos meus comportamentos, o que eu sinto, o que passa pela minha cabeça. Eu preciso ressignificar, então, e a partir daí reconstruir um novo discurso para mim mesma. O discurso de que sim, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, mas não é só o discurso, né? Discurso sem ação não vale de nada. É eu falar isso para mim e eu me submeter a condições desconfortáveis. Então, cada vez que eu vou um pouquinho, que eu me permito confortável para mim, mais eu vou ficando melhor naquilo que eu tô fazendo. Tava falando de São Paulo, fui para São Paulo. Lá. Voltou, né, gente? Toda hora tá dando aqui na minha tela que o vídeo está sendo pausado e ele volta, mas já tô concluindo, tá? Eu tava dizendo de São Paulo, então eu fui para São Paulo, foi desconfortável? Fui meio até dura, né? Cheguei com tudo... a gente fica, né, com a região aqui do pescoço toda travada, muscularmente falando, que é tensão. Por quê? Porque eu quase acreditei na historinha que me contaram de que eu não era capaz de chegar. Mas, quando alguém me fala que eu não sou capaz, eu digo pra mim mesma, eu sou. Mesmo que eu vá com um pouquinho de receio, eu vou. Pra mostrar que eu dou conta, né? Então, assim, voltando pro Raul Gil, eu entrei, me apresentei, fiz a minha parte, consegui as 5 estrelas dos jurados, né? Foi excelente. Não dei continuidade, porque na época tinha algumas questões ali do programa mesmo, né? Que não dava pra avançar, mas eu fiz o meu papel. Tá no meu Instagram pessoal, @MichelleGodoy, depois segue lá, vai nos vídeos, tem lá o vídeo da minha apresentação no Raul Gil. E eu consegui, sabe, sair feliz, foi muito boa a experiência. E se eu fosse de novo, cada vez que eu fosse, com certeza eu ia estar um pouco melhor. Então toda vez que você vai, você fica melhor. Você vai, você fica melhor. Então existe uma frase que eu gosto de levar para a vida. Treine até se tornar. Treine até se tornar. Se você não nasceu sendo, com muito esforço, você pode se transformar, você pode se tornar. Então a gente se esforça, a gente melhora a cada dia, mas a gente vai. O que não pode é parar, né? Então, gente, faço esse convite para vocês, né? Destrava aí, vira essa chave, muda essa mentalidade de que sim, você é capaz,
e você tem todas as condições para mudar o seu discurso e ser uma pessoa que fala com mais confiança, com mais influência, com mais inspiração para as pessoas ao seu redor, tá? Esse é o meu objetivo. E dia 17 de fevereiro, às 21 horas, dá uma segunda-feira em horário bom aí, deixa a novela de lado, larga a Netflix, vem pra cá, se inscreve aí no link da bio, você vai entrar para um grupo do WhatsApp, lá depois eu vou mandar para vocês, né, todas as informações sobre o nosso workshop Elas na Liderança. 100% online, 100% gratuito, e eu convido você. Muito obrigada aí pela companhia, tenha uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e a gente se vê. Tchau, tchau!